Muito bom. Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, do nome, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, irmãos, essa semana, quando eu li esse texto, na minha meditação de manhã, aí ficou isso: meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. Como assim? O nome curou este homem, não é? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Aquele episódio que o Pedro e o João curam, né, o paralítico ali na porta do templo, na porta formosa do templo. E depois o João então explica o que aconteceu. Olha, o que aconteceu foi simples. Olha, não fomos nós que fizemos isso. Esse poder não está em nós, ele explica. Ele diz assim: foi a fé no nome de Jesus. O nome curou este homem. Então, quando eu li esse texto, interessante, né? Tantos anos lendo a Bíblia, eu não tinha percebido isso, não é? E aí eu pensei o seguinte: deve ser essa tradução, a NVI, que diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Mas não deve ser isso. Não deve ser isso. Não deve ser fé no nome de Jesus, mas deve ser fé em Jesus. Aí eu comecei a minha pesquisa, não é? Irmãos, todas as traduções, a mensagem diz assim: olha, a fé no nome de Jesus pôs de pé este homem. A linguagem de hoje diz: foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. A revista atualizada diz: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Eu disse: meu Deus, então é isso mesmo. E aí começou uma investigação, né? Comecei com a Meila naquela manhã, logo no comecinho da semana. Amor, como assim? Uma fé que vem... Eu sabia bem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Mas a fé que vem pelo nome, e o nome que opera a cura, o milagre, não é? Então eu comecei a investigar, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite, amém, queridos? Eu quero falar hoje à noite sobre o maravilhoso nome de Jesus, aleluia. Irmãos, isso aqui é tremendo demais, por isso que eu digo, isso vai mudar a sua vida nunca mais será a mesma, você nunca mais vai dizer esse nome da mesma maneira. Você vai entender que esse nome é uma arma poderosa neste mundo, amém, queridos? Muito bem, então vamos começar a entender. Interessante, o apóstolo Pedro então, quando ele passa na porta do templo e vê aquele homem naquela situação, o homem pede esmola para ele. Aí ele responde para o homem, Atos 3,6: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, diga, o que eu tenho. Olha só o que o Pedro descobriu que ele tinha, e é isso que eu quero que você descubra hoje à noite. Você tem o nome, amém? Escuta bem, o Pedro diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele sabia que ele tinha isso. Então, é sobre isso. A igreja primitiva, ela tinha essa revelação. Ela compreendeu o maravilhoso nome de Jesus. Por isso que ela fez tanta diferença. Irmãos, aí eu comecei a investigar. Por exemplo, eu descobri que quando Jesus fala sobre o nome dele, a autoridade do nome dele, é como se ele tivesse deixado para nós uma procuração. Amém, queridos? Então veja bem, eu sei que tem alguns advogados aqui, mas quando eu dou uma procuração para alguém, né, se eu der, por exemplo, uma procuração para o Joéder, eu determino o poder dessa procuração. Então o Joéder, ele pode me representar, escuta bem, ele pode me representar de acordo com a procuração que eu passei para ele. Olha, Joéder, eu vou te dar uma procuração aqui, te dando poderes para você cuidar dessa casa para mim. Você pode só alugar essa casa para mim, mas você não pode vender. Quem está me entendendo? Irmãos, eu determino em que o Joéder vai me representar.
Quando a Bíblia fala no nome de Jesus, é essa impressão que ela dá, que Jesus deixou uma procuração para nós, só que uma procuração é sem limite, amém, queridos? É uma procuração sem nenhum limite. Veja bem, é muito sério isso, porque se eu passar uma procuração para o Joéder, de plenos poderes, de tudo que eu tenho, ele não vai ter muita coisa. Mas, irmãos, quando Jesus passa uma procuração de plenos poderes para mim e para você, é isso que eu quero te mostrar hoje à noite, o que nós vamos ter. Amém, queridos? Escuta bem, é por isso que a Bíblia diz lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, escuta bem, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, esse poder do Espírito Santo, vai fluir de mim se eu começar a compreender, se eu começar a crer em Jesus, como diz a Escritura. Você vai começar a entender. Esse prédio tem uma escritura, esse terreno aqui tem uma escritura, na verdade, não é? Vocês sabem, esse terreno foi uma doação da prefeitura há alguns anos atrás. Sabia que na escritura desse terreno está escrito que a gente não pode vender esse terreno? Não pode vender. Irmãos, então veja bem, é isso. A minha fé em Jesus tem que ser baseada no que está escrito, na escritura. Então veja bem, eu não posso vender e eu não tenho fé para vender esse terreno. Não tenho fé. Não vou orar com fé para vender esse terreno. Eu não vou fazer campanha de oração para vender esse terreno. Sabe por quê? Porque a escritura dele é muito clara. Ela limita o poder sobre esse terreno. Quem está me entendendo? Irmãos, como que eu vou usar essa procuração que Jesus deixou na minha mão de uma forma eficiente? Quando eu conheço as Escrituras, o que está escrito nas Escrituras. Está tudo aqui, gente. Como a gente vai usar esse nome? Que autoridade que ele deixou para nós? Qual o limite dessa procuração que ele deixou para nós? Será que tem limite? Está tudo aqui na Escritura. Quem está me entendendo? Muito sério isso, irmãos. Muito sério. Então a igreja primitiva entendeu isso. A igreja primitiva entendeu o poder desse maravilhoso nome de Jesus. Não é? Esse dia eu estava lendo uma história interessante do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele conta que ele foi visitar uma senhora, escuta bem, ele foi visitar uma senhora tão pobre, essa senhora, tão pobre, tão velhinha já, e tão pobrezinha que a casinha dela era feita com aquela madeirinha, né, o madeirite, daquelas caixas de fruta da feira. Quem conhece, sabe aquelas madeirinha de caixa de maçã? Ela pegou um monte daquelas caixinhas e fez a casinha dela, um casebrezinho onde ela vivia. O Spurgeon soube que ela estava muito doente, foi visitá-la. E quando ele estava ali visitando aquela velhinha, muito pobrezinha, ele viu na parede de madeirite, ele viu um quadro muito bonitinho, mas só que não tinha uma pintura, tinha um escrito. Então ele aproximou daquele quadro, e aí ele leu aquele quadro, e viu que aquilo ali era uma escritura. Aí ele perguntou para ela: a senhora sabe o que significa esse quadro que a senhora tem pendurado na parede? Ela disse: meu pastor, foi a condessa que eu trabalhei por 50 anos da minha vida que me deu esse papel de presente. Eu amava tanto a condessa que eu quis colocar na parede para que eu visse todo dia a lembrancinha que ela deixou para mim. Mas eu não sei nem ler, não é? O Spurgeon disse para ela: eu posso levar esse documento para investigar? Conversou um pouquinho com ela, explicou um pouquinho do que se tratava. Ela disse: claro, pastor. Irmãos, Charles Spurgeon descobriu que aquilo era uma escritura. A condessa deixou uma grande parte dos bens dela para aquela mulher, que só descobriu que ela tinha esse direito no final da vida dela. Meu irmão, isso aqui fala muito no nosso coração hoje à noite, porque muitos de nós ainda não compreendemos a Escritura.
Ainda não entendemos o poder que está nas nossas mãos, gente. A procuração que Jesus nos deixou para usar o nome dEle, para sermos representantes dEle na terra. Meu irmão, quando um procurador vai me representar diante da lei, é como se fosse eu. Ele pode assinar, ele pode fazer tudo como se fosse eu. E quando Jesus nos deixou aqui como seu procurador, é como se nós fôssemos ele. Entenda isso. Amém, queridos? Então, irmãos, é sobre esse nome maravilhoso que eu quero falar com você hoje à noite. Mas veja bem, para a gente experimentar esse maravilhoso nome de Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, escuta bem, entender a autoridade desse nome, saber usar esse nome nas nossas orações e saber usar esse nome na batalha espiritual. Amém, queridos? Irmãos, se nós não descobrirmos isso nas Escrituras, olha, a gente vai ter uma linda procuração, uma linda escritura pregada na parede até a nossa velhice, até a gente morrer, a gente vai ter uma linda escritura. Mas se a gente descobrir, a gente vai descobrir, por isso que isso vai mudar a sua vida. Diga, vai mudar a minha vida, aleluia. Se a gente descobrir, nós nunca mais seremos os mesmos. Amém, querido? Vamos ver então essas 3 coisas aqui que precisam acontecer para que a gente desfrute, experimente, não seja só uma teoria o nome de Jesus, seja realmente uma experiência na nossa vida. Então vamos lá, em primeiro lugar, vamos entender a autoridade desse nome. Escuta bem, porque eu tenho que saber, não é? Quem libera a procuratura, a procuratura é boa. Quem libera a procuração é procuratura, para quem não sabe, é a mistura de procuração com escritura. Quem libera essa procuração, não é? Os advogados me ajudem aí, é o outorgante, né? Agora, irmãos, se o outorgante não tem não tem aquele poder, vamos dizer, eu dou uma procuração para o Joé vender todas as minhas casas, então não vai mudar muita coisa. Agora, irmãos, veja bem, muito importante a gente saber a autoridade que está no outorgante, porque quando ele liberou essa escritura para nós, essa procuração para nós, vamos ver a autoridade de Jesus. Olha só, Apocalipse 1,17, olha o que o João diz, quando o João teve a revelação, né, o Apocalipse ali, ele diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o outorgante que te deu a escritura, que te deu a procuração. Ele tem a chave da morte, ele domina a morte também, e ele tem autoridade sobre o inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele, veja bem, porque a chave está com Jesus, meu irmão, e a chave fala muito alto, não é? Eu suponho que cada um de vocês hoje à noite tem uma chave de um carro, pelo menos uma chave de uma casa. Isso fala muito, isso fala que você tem o direito de andar nesse carro, isso fala o direito que você tem de entrar nessa casa. Então quando a Bíblia diz que Jesus, e ele mesmo diz para o João: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu estive morto, mas eu estou vivo. Eu tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno também, João. Aleluia. Esse é o outorgante. É esse que está te dando essa procuração e essa escritura. Quem crê em Jesus, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora preste bem atenção. Filipenses 2,9 é muito interessante. Olha o que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste bem atenção aqui, preste bem atenção. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, diga bem forte comigo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, tudo que está no céu, claro, não inclui Deus Pai e Deus Espírito Santo, porque eles são só um com o Filho. Mas irmãos, todos os poderes nos céus, todos os anjos nos céus, todas as pessoas que já foram para a glória, todo mundo está submisso e sujeito a este nome. Amém, queridos? Meu Deus. Então no céu, todo mundo bate continência para esse nome. No céu, todo mundo se prostra diante desse nome, porque Ele é a autoridade. E na terra não é diferente. Na terra, todo mundo se dobra diante desse nome. Irmãos, e mais, no inferno também. Nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entende esse nome? Entende a autoridade que está por trás do outorgante, daquele que te deu a procuração? Agora preste atenção no que eu vou te falar, escuta isso aqui. Isso aqui é novidade para mim também. Isso aqui é novidade, quero compartilhar com você. João 14:13 diz assim, olha: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Foi Jesus que disse isso, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só o que eu descobri: tudo quanto pedirdes. Irmãos, eu sempre lia esse texto assim: o que eu pedi em nome de Jesus, Ele fará, para que o Pai seja glorificado. Não é, irmãos? No grego, essa palavra pedir, de muito importante essa informação, é aitel. Diga comigo, aitel. Todo mundo falando grego, bora lá, com sotaque, aitel. Então preste bem atenção. Essa palavra pedirdes, no grego, aitel, quer dizer requerer. Escuta bem, requerer. Aí, irmãos, eu pesquisei no dicionário jurídico, porque essa palavra requerer é a mesma palavra requerimento. Então, escuta bem, no dicionário jurídico diz o seguinte: o que é um requerimento? Não é? O que é um requerimento? É uma petição a uma autoridade quando queremos solicitar algo a que temos direito por lei. Quem está me entendendo? O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Tudo quanto vocês requererem diante de mim, dessa autoridade, baseado na lei, baseado no direito que vocês têm, baseado na revelação que vocês têm do direito que vocês têm, eu farei. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Jesus. Veja só o poder desse nome. Por isso, agora eu entendo. Eu estava vendo agora antes de vir para cá, eu estava vendo, porque irmãos, depois vocês podem até me ajudar, mas o que eu vejo os discípulos fazendo é dando comandos na Bíblia. O Pedro não diz: peraí, paralítico, vamos orar de João, concorda comigo aqui em fé, vamos lá, Senhor, cura ele, Senhor. A gente faz isso, a gente não entendeu a nossa autoridade, a autoridade que esse nome tem e que essa autoridade foi nos dada, porque o Pedro não faz nada disso. O Pedro olha, a Bíblia diz que ele olha fixamente no olho do paralítico e diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, ele sabe que ele tem. Quem está me entendendo? Ele sabe que ele tem, e ele diz: o que eu tenho, isto te dou. E ele dá uma ordem, em nome de Jesus, um requerimento: levanta-te e anda. Aleluia. Aí eu começo a entender porque que a igreja pensava assim. Irmãos, eu começo a entender porque que o centurião romano recebeu o maior elogio da Bíblia. Irmãos, um romano recebeu o maior elogio a respeito de fé na Bíblia. Jesus disse para ele: nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Eu penso que os discípulos morreram de vergonha naquele dia, não é? Agora, o que fez com que, escuta isso, o que fez com que Jesus dissesse isso daquele homem? O que foi que ele fez de
incrível, que Jesus ficou impressionado com ele, com a fé dele. Irmãos, ele disse para Jesus assim: olha, o Senhor não precisa ir na minha casa, basta o Senhor dar uma ordem. Na linguagem de hoje fala uma ordem. Basta uma palavra, basta uma ordem sua. E ele diz assim mesmo: porque eu sou um homem que tenho pessoas debaixo das minhas ordens, e eu dou uma ordem e eles obedecem. E o Senhor, o teu nome é maravilhoso, e todo joelho se dobra diante do teu nome aqui na terra. E se o Senhor der uma ordem para essa doença, ela vai embora. Diga só uma palavra, dê só uma ordem, e o meu criado ficará saudável. Aí Jesus diz: que é isso? Você entendeu, meu irmão? Você entendeu. Deu uma ordem. Amém, queridos? Então, primeira coisa que a gente tem que entender: a autoridade do outorgante, a autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Isso aqui é muito, muito sério, muito sério. Quer ver uma coisa muito, muito interessante? Muito interessante. Olha só a oração do Paulo, irmãos, e tem sido a minha oração por vocês. Escuta. E pela minha família e por mim. Agora eu entendo essa oração do Paulo. Está tudo assim, parece que desvendando para mim, sabe? Eu estou descobrindo. Olha como que o apóstolo Paulo orava. E a gente tem que orar mais. Olha o que ele orava. Efésios 1, a partir do versículo 17. Eu oro para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, eu oro para que vocês conheçam profundamente o Senhor. Agora escuta. Eu também oro para que vocês descubram a riqueza da glória da sua herança. Qual é a herança? O que é que o Wellington tem direito? O que é que essa procuração dá direito para o Wellington? O que é que essa escritura diz que o Wellington tem? Escuta bem, eu tenho que orar por isso. Cadê o discipulador do Wellington? Quem que é mesmo? Jack, tem que orar pelos teus discípulos, para que eles descubram a grandeza da herança deles, o que eles receberam, porque, irmãos, parece que isso está fechado aos olhos da maioria das pessoas na igreja. Impressionante como as pessoas estão usando essa arma poderosa que é o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo orava isso. E mais, versículo 19. E também eu oro para que vocês entendam qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos. Então, ao mesmo tempo que ele ora para que nós descubramos a nossa herança, ele ora para que a gente possa compreender o poder dele, o poder daquele que está outorgando a procuração. E ele diz mais. Ele diz que Deus fez Jesus sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha onde o outorgante está, aleluia, reinando à destra do Pai, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas, diga, Deus pôs todas as coisas. Diga comigo bem forte, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e o fez cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Meu Deus do céu. Aí ele continua dizendo: a igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja bem, meu irmão, presta bem atenção. Nós temos que orar mais por isso. Nós temos que orar por essa revelação, para a gente entender a grandeza da nossa herança, para a gente entender também a grandeza do poder de Deus, para a gente entender a posição espiritual de Cristo à destra de Deus, aleluia, para a gente entender que Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés do nosso Senhor. Olha a autoridade do outorgante, para a gente entender que Ele já subjugou todo o principado e potestade e autoridade e poder e domínio de todo esse mundo, está tudo debaixo dos seus pés. É isso que eu tenho. Amém, queridos? Isso que Ele me deu. Agora preste atenção. Vocês já entenderam isso? Já entenderam só um pouquinho, claro,
da autoridade de quem outorgou essa procuração. Agora preste bem atenção. A segunda coisa aqui, para a gente experimentar então esse maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A segunda coisa, nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus nas nossas orações. Amém, queridos? Então olha o que diz João 16, 23. Só anote. Diz assim, olha o que Jesus diz: na verdade, olha uma curiosidade, toda vez que você lê na verdade, fica ligado, muito mais ligado. Por quê? Porque na verdade é uma ênfase, ok? É uma ênfase. Essa maneira de escrever, na verdade, era uma ênfase que os escritores queriam dar. Jesus fala muito isso assim, na verdade, e ele continua, mas algumas vezes ele diz, na verdade. Quando você lê isso, preste muita atenção, mais atenção ainda. E aqui tem na verdade. Então vamos ficar ligadão aí. Porque na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Versículo 24, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha só, gente, olha só, que coisa tremenda. Escuta bem, guarda isso aqui. Na verdade, uma ênfase. Na verdade vos digo, que tudo quanto, diga tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Gente, isso aqui é muito, muito forte, que tudo que eu pedi nesse nome, o Pai me concede. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Olha Jesus lá, ressuscitando Lázaro, João 11, 41. Depois que ele ressuscita o Lázaro, olha o que ele diz, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então, tudo que Jesus pedia, ele recebia. Deus sempre respondia às orações dele. Quantos procuradores de Jesus tem aqui nessa noite? Quantos tem uma procuração nesse nome hoje à noite? Amém? Então o que você pedir no nome dele, o Pai vai te conceder, para que a sua alegria seja completa. Aleluia, aleluia. Amém, querido? Ah, pastor, olha aí. Ah, pastor, mas eu tenho pedido. Eu já pedi muito em nome de Jesus e não recebi. Irmãos, tem uns caras na Bíblia que pediram em nome de Jesus. São os filhos de Seva, lembra? Eles eram filhos de um sumo sacerdote e eles eram exorcistas ambulantes, não é? O que eles faziam? Expulsavam demônios. Eles não tinham ligação com Jesus. Escuta bem, eles não estavam seguindo Jesus, eles não estavam ligados aos apóstolos, eles eram solitários. E eles foram expulsar uns demônios, e eles falaram assim para os demônios. Eram 7 pessoas, 7 homens. E eles disseram para os demônios assim: em nome de Jesus. Olha lá, eles estão usando o nome. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai! A Bíblia diz que os demônios saíram para cima deles. Rasgaram a roupa deles, e a Bíblia diz que eles, feridos e nus, fugiram. O nome não funcionou. Eles pediram, eles ordenaram no nome, mas por que não funcionou? É isso que eu quero te dizer aqui hoje à noite, presta atenção. Irmãos, eles não tinham o direito de usar aquele nome. Eles não eram filhos. O nome é para os filhos. O meu nome, vou contar um segredo para vocês. Cadê? O meu nome é Jackson Mendes da Conceição. Há muito tempo atrás, agora a Ana Lídia já está curada disso, mas há muito tempo atrás ela perguntou: pai,
Depois que eu casar, eu tenho que ficar com esse nome. Conceição. Eu disse, filha, esse nome é poderoso. Aí eu mostrei para ela aqui na revista corrigida, está escrito, a conceição de Cristo. É o nascimento, a concepção, mas está escrito conceição, filha. Olha só o poder desse nome. Mas então não tem jeito. Por que ela herdou o meu nome? Porque ela é filha. Irmão, só herda o nome e a procuração e os direitos que a procuração, não é? Registra quem é filho. Aqueles filhos de Seva não eram filhos, não estavam ligados em ninguém. Irmão, ninguém tem essa autoridade se não tiver absolutamente ligado com Cristo. Agora, escuta bem o que eu vou te dizer. É isso que eu quero quebrar hoje à noite. Que tem muita gente que está ligado com Cristo e que não sabia disso. Tem muita gente que é filho, tem a procuração, tem a escritura e não usa. Está pobrezinho, miserável, espiritualmente falando, vivendo dentro da casinha de caixa de maçã, porque não sabe, porque não usa. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus nas nossas orações. Dê a ordem, dê a ordem. Eu estava vendo aqui, pesquisa isso na Bíblia para mim, me ajuda. Olha, Jesus, você não vê nenhuma vez Jesus orando para fazer o milagre. Jesus tinha uma vida de oração profunda. Ele vivia nos montes, ele vivia em jejum, ele vivia conectado. Mas, irmãos, pode ver, todas as vezes que Jesus operou, ou que Jesus operava, ele dava o comando. O nome acima de todo nome. Ele não precisava dizer, em meu nome, sai. Ou ele não precisava dizer, saia em nome de Jesus. Porque ele estava lá. Ele estava lá. Então, ele era o nome. Ok? Eu posso vender a casa, porque eu sou o dono da casa. Mas eu posso mandar um procurador para vender a casa. Quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo vivendo dentro de nós e deu a procuração para cada um de nós. Agora escuta, assim como Jesus dava a ordem, pode ver, pesquisa no Novo Testamento, pesquisa em Atos, pesquisa, você vai descobrir. Você não vai ver os apóstolos orando para fazer alguma coisa. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo para o Enéas, Enéas, Jesus já te curou, levanta daí, rapaz. Autoridade do nome de Jesus. Você vai ver ele fazendo a mesma coisa com a Tabita. O Pedro. Jesus não está mais lá, mas ele aprendeu, ele tem a procuração, ele dá uma ordem, ele segura na mão da Tabita e ele diz, levanta-te, menina, levanta. Ela levanta. Amém, queridos? Jesus para o caixão, está todo mundo triste, indo para o cemitério. Jesus para o caixão e dá uma ordem para o morto e ordena que o morto se levante, e ele se levanta. Você vai ver o apóstolo Paulo dando ordens, ele dando ordem para aquela moça que estava possessa de um espírito de adivinhação. Ele diz, em nome de Jesus, sai dela. E ele sai. Meu irmão, use esse nome na sua oração. Ordene em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a pessoa não está aqui, a situação está lá em outro lugar. Não importa, ordene em nome de Jesus. Mas ordene em nome de Jesus. Amém, queridos? E o último lugar para a gente orar. Aleluia. Então, primeira coisa, descubra a autoridade desse nome. Segunda coisa, use o nome nas suas orações. E terceira coisa, para a gente ter experiências como a igreja primitiva tinha com o nome. A terceira coisa, saiba usar o nome de Jesus na batalha espiritual. Deixa eu terminar com isso aqui. Marcos 16:17 tem um texto muito conhecido. Diz assim, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios. Aleluia, aleluia. Estes sinais acompanharão os crentes. Tem algum crente hoje à noite aqui? Então ele disse para cada um de nós, em meu nome
vocês expulsarão demônios. Aleluia, aleluia. Eu acho tremendo isso aqui. Irmãos, é muito tremendo, porque Jesus fala assim, olha, quer ver? Lá em Mateus 28, 18, ele fala assim, olha: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Olha só, quanto poder foi dado para ele? Todo. Aí ele continua: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, aleluia, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Olha a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro ele diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto ide. Eu estou dando a procuração para vocês, eu estou dando essa mesma autoridade para vocês. Vão no meu nome, batizem, expulsem demônios, curem os enfermos, façam isso no meu nome. Amém, queridos? Use essa autoridade. Aleluia, tão tremendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Use o nome na batalha espiritual. Entenda uma coisa aqui, ó. Entenda uma coisa aqui. A Bíblia diz que Jesus já despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Espera aí. Irmão, Jesus não está lutando contra Satanás. Quem está me entendendo? Jesus não está numa cana de braço com os demônios. Ele já despojou. O que é despojar? É tirar tudo o que ele roubou de nós. Jesus foi lá, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele derrotou Satanás, não é? E ele despojou Satanás e desprezou ele. Já aconteceu. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele já se manifestou, então as obras do diabo já estão destruídas, gente. Quem está me entendendo? Aí eu tenho visto muito crente com medo do diabo. O crente falou assim para mim, ó: pastor, eu fui lá com a pastora Meila. Convencer o cara, não é? Ele queria largar tudo. Não, eu quero largar a célula, quero largar tudo. Por quê, irmão? Porque desde que eu comecei a mexer com esse negócio de célula, o diabo começou a me oprimir, e começou a atrapalhar a minha família, e começou a bagunçar com tudo. Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu disse: meu irmão, tem alguma coisa errada aí. E sabe o que é que está errado? É que você não entende. Você não entende a sua autoridade. Você não entende o que você tem. Irmão, não teve remédio. Esse cara abandonou tudo. Não é? Com medo do diabo, que está derrotado. Eu gosto de exemplificar assim. Eu sei que alguns já ouviram essa história, mas isso marcou a minha vida, não é? Porque foi um ensino que a minha mãe me deu. Porque eu era garoto de 9 anos, assim, ó. Um garoto de 9 anos, né? E aí eu ia para a escola, e o Totó era um cachorrinho vira-latês, mistura de vira-lata com pequenês. Ele era estridente, gritava, ele não latia, ele gritava, fino. E ele corria atrás de mim, irmãos, ele agarrava no meu pé, não tinha, parece uma, sabe tartaruga quando aperta? Tá, e ele ficava, irmão, eu sacudia ele, irmãos, era um desespero. Chegava em casa com o pé todo rasgado, todo cortado, leva para o pronto-socorro para costurar. Minha mãe era enfermeira, fazia o curativo do Totó. E a minha mãe ia lá, brigava com a dona da casa, porque largava o Totó na rua. Irmão, uma semana depois, já chegava eu com outro pé todo rasgado, todo furado pelo Totó. Meu Deus do céu, uma tribulação com o Totó. Um dia eu cheguei lá, irmão, sei lá, 10ª vez, só naquele mês, não, só naquele ano. Irmão, quando eu cheguei lá, a minha mãe disse: eu não acredito, o Totó te mordeu de novo. Mordeu, mamãe, o Totó me mordeu. Ela falou assim para mim: eu me admiro de ti. Cara da minha mãe: eu me admiro de ti, Jackson.
Um homem desse tamanhão. Olha o teu tamanho para aquele cachorrinho. Irmãos, aquilo foi uma revelação. É isso que eu estou te falando, que nós precisamos, a igreja. Ela disse: olha o teu tamanho para aquele cachorrinho. Como que você consegue fugir e ser mordido por aquele cachorrinho? Eu disse: é mesmo. Irmãos, aquela palavra foi me dando uma fé. Aleluia, foi me enchendo de fé, igual como vocês estão agora, aleluia, para usar o nome de Jesus. Agora escuta, no outro dia, eu estava ansioso, porque ela falou assim: quando ele vier correndo atrás de ti, corre atrás dele. Eu estava cheio de fé, irmãos, eu estava cheio de fé, eu ia correr atrás dele, eu estava querendo era morder ele. Minha mãe me encheu de fé. Aí no outro dia eu acordei cedo, eu estava animado, aí para encarar o totó, né? Porque a minha mãe disse que se eu corresse atrás dele, ele ia fugir de mim. Meu irmão, é por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, aleluia. Agora escuta bem. Aí no outro dia eu acordei cedo e eu fui, tá, me arrumei, e lá vai eu, e passei bem pertinho da casa do totó. Meu irmão, daqui eu comecei a ouvir aquele barulho, aquela gritaria daquele cachorro velho, gritando. Irmãos, aí eu comecei a olhar para o meu pé, todo furado. Sabe, irmãos, assim que a gente erra, a gente começa a olhar para as nossas derrotas, e a gente começa a olhar, e o barulho do diabo, o barulho do totó, e ele começou a gritar, e gritava mais alto, e o meu pé todo furado. E eu ouvi a voz da minha mãe: me admiro de ti, me admiro de ti, me admiro de ti. Irmão, eu fiquei num dilema, eu vou voltar, eu vou correr do totó de novo. Aí aquela voz da minha mãe: eu me admiro de ti, olha o teu tamanho pro totó, olha o teu tamanho pro totó. Irmãos, quando o totó veio correndo, eu não sei o que foi que me deu, sabe, o totó veio correndo de lá, e eu fui correndo em cima dele. Meu irmão, o totó, eu lembro bem da curva que ele deu. Meu irmão, quando ele foi derrapando, aí, irmãos, aí eu fiquei poderoso, eu corri atrás dele. No outro dia eu passei lá. Quando eu passei lá, eu só olhei para o totó, porque agora, irmãos, eu era poderoso, podia até vir um maior do que o totó. Aí veio, e eu passei. Eu só olhei para ele, ele baixou a cabeça, e foi embora, balançando o rabinho para mim. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas: você é o procurador de Jesus. Tem uma procuração na sua mão, assinada com o sangue dele, e está escrito o nome sobre todo nome. Quando você apresenta o nome dele, irmãos, o inferno estremece. Escuta bem. E quando você vai diante do Pai, junto com o Espírito, isso que tem que ser a oração: Deus Pai no seu trono, Jesus à sua direita, o Espírito Santo no nosso coração. Quando a gente se aproxima de Deus Pai, o Espírito Santo está no nosso coração, e Jesus é o nosso intercessor, à destra de Deus Pai. Então a gente chega lá diante de Deus e diz: Pai, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu digo isso, Jesus me representa diante do Pai. Amém, queridos? Ele diz: Pai, esse aqui é o Jack, aleluia, ele é meu irmão, eu morri por ele já foi lavado com o meu sangue, pode atender ele, meu Pai. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele fará, para que a vossa alegria seja completa. Irmão, nós precisamos aprender a usar esse nome. Agora escuta bem o que eu vou te dizer. Eu não sei se vocês repararam, eu também não tinha percebido isso. Depois que o Pedro curou aquele homem, interessante,
Ele curou aquele homem, ele foi preso. Ele foi preso, ele e o João, porque todo mundo queria ouvir o que o Pedro tinha para dizer. O Pedro deu uma palavra e disse: não fui eu, foi o nome. Foi o nome. E ele disse assim: se vocês se arrependerem e forem batizados nesse nome, virá tempo de refrigério sobre a vida de vocês. 3.000 entregaram a vida naquele dia ali. E as autoridades, escuta bem, as autoridades prenderam Pedro e João, porque eles se tornaram uma ameaça. E aí, eles ficaram no dilema: vamos matar esses caras, porque eles estão dando trabalho, vamos matar esses caras. Aí o Pedro e o João ficaram lá, ficaram orando, a igreja orando por eles. Aí as autoridades falaram assim: se a gente matar, teve um milagre mesmo aqui. Todo mundo viu que teve um milagre. Olha, é notório o que se fez, é um milagre. E se a gente matar esses caras, vai dar problema, porque está todo mundo considerando eles profetas. Vamos liberar esses caras, mas vamos, com uma condição. Escuta, olha aqui a condição do diabo para te liberar. Olha a condição do diabo para te liberar. Eles foram lá, chamaram o Pedro e o João: o seguinte, vocês vão ser liberados. Não, vamos liberar vocês, não tem nada não, está tudo bem, numa boa. Só tem uma coisa: vocês não podem mais, nunca mais, ensinar sobre este nome. E vocês não podem mais usar este nome. Se vocês usarem este nome e ensinarem a respeito desse nome, vocês vão morrer. O que é que o diabo não quer? Que vocês saibam. O que é que o diabo não quer? Que eu ensine sobre o nome, que eu ore na autoridade do nome. Aí ele libera vocês. Vocês sentem: estou liberado. Mas se vocês não têm a revelação do nome, vocês são inofensíveis no mundo espiritual. Quem está me entendendo? Então, meu irmão, nós precisamos entender. Hebreus 13:8 diz assim: segundo Jesus é, escuta isso, e grave na tábua do seu coração. Segundo Jesus é, também nós somos neste mundo. Aleluia. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como Jesus é, a Val é neste mundo. A mesma autoridade que Jesus tinha aqui enquanto homem, a Val tem enquanto mulher. Amém, queridos? E tem mais uma coisa que ele diz: e eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O jeito que eu fui, vocês serão. Ele disse até mais. Ele disse: se vocês crerem em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Amém, queridos? Por isso que a gente precisa das escrituras. Por isso que a gente precisa saber o poder dele. A gente precisa estudar sobre Jesus, entender sobre Jesus. Meu irmão, aí você, sabe, é isso, gente, esse é o segredo. Esse é o segredo. Não tem complicação não. Não tem religiosidade não. É simples assim. O que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A questão é, nós temos o nome, nós temos essa revelação, nós já sabemos que nós temos o direito, agora nós precisamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém, queridos?